Oficialmente, boa noite para todos e para todas. O dia de hoje foi uma surpresa muito grande para mim, quando me convidaram para fazer a abertura da PIL, da Dani PIL. E quando me falaram que eu iria fazer a abertura dela, eu fui levada para o início dos anos 90, em situações muito particulares que eu vivi junto com a Dani. Porque além de nós sermos participantes da JUNC, nós também treinávamos handball juntas, né? Nós jogávamos pelo colégio handball. E o nosso treinador, que era o professor Eduardo, ele era uma pessoa extremamente exigente, né? Então, é inevitável a gente falar em Eduardo no treino de handball e não lembrar as 12 voltas ao redor da quadra, arremessar uma bola de 3 quilos de areia, né? Numa camiseta que estava pendurada no gol, então não era só arremessar, era arremessar e acertar a camiseta que ele tinha pendurado lá. Os incontáveis abdominais que a gente fazia, né? E a gente tinha ali pessoas muito diferentes. Nós éramos duas pessoas com perspectivas muito diferentes. Enquanto nós tínhamos todo o acolhimento, toda a sensibilidade, toda a empatia e compaixão dentro da JUNC, dentro do time, nós tínhamos uma competitividade mais arraigada, mais exacerbada, porque era o necessário naquele ambiente, né? E essa dualidade, esse paradoxo de sentimentos, fizeram com que nós nos tornássemos as pessoas que somos hoje e que aprendemos a lidar com essas novas situações da vida. E nesse remetimento ao início dos anos 90 e a toda essa situação, eu parei para lembrar de tantas conversas que nós tivemos e tantas coisas que nós partilhamos, e eu parei para pensar, poxa, o que foram feitos daqueles sonhos, daqueles objetivos do início dos anos 90? Alguns a gente alcançou, outros não. E esse não alcançar é o que ficou de pensamento para mim. Por que não alcançou? Porque fomos mudando, né? E isso é perfeitamente normal, né? Fomos mudando com o passar dos anos, mudando objetivos, e aí os sonhos foram mudando, ou nós desistimos de alguns sonhos? E junto com essa memória e com essa reflexão, veio todo o vigor que a gente tinha naquela época, o vigor físico, o vigor da sede da mudança, o vigor de achar e de acreditar e de lutar por aquilo que a gente acreditava ser o correto, aquilo que a gente acreditava ser o certo para a nossa vida. E é com essa reflexão que eu deixo vocês com a PIL. Quais são os nossos sonhos e onde eles vão e que caminho eles vão tomando e qual a importância que nós damos para o que realizamos e para aqueles que não realizamos também. PIL, palavra é sua, meu amor. Fica à vontade. Coisa, né? Eu tô aqui, tô nervosa, gente, de verdade. Não sei se nervosa, emocionada, é um mix de sentimentos de estar aqui, vendo essas carinhas, assim, que, por um lado, eu acho que meu maior desejo era poder estar aí junto, agarrando todo mundo, aquele abraço gostoso de saudade, mas ao mesmo tempo, assim, tô muito feliz, assim, de verdade. Acho que não é nervoso, é emoção mesmo de estar aqui, de poder estar encontrando vocês. E acho que de poder estar compartilhando um pouquinho do que eu tenho dentro de mim. Não é nem de conhecimento, é compartilhar mesmo um pouco do que eu tenho dentro de mim. É engraçado porque, desde que eu conversei com a Rê e com a Tati pela primeira vez, lá, sei lá, quase 2 meses atrás, parecia que estava tão longe, né? Eu estava tão despreocupada, de repente, chegou a semana, né?
Mas desde que eu conversei com as duas, assim, muitas coisas passaram na minha cabeça sobre o que eu falar aqui, mas foi muito engraçado, porque assim, ontem, na hora que eu conversei com a Milena, tudo mudou. Aquele momento, sabe assim, deixa o coração falar. E realmente, assim, eu estou vindo aqui num momento que eu sei que eu estou num ambiente seguro e num ambiente gostoso de abrir o coração, então eu quero que seja realmente uma conversa entre corações, né? Assim, essa é a minha maior expectativa dessa nossa conversa aqui de hoje. E assim, meninas, vocês me podem em algum momento, porque eu me empolgo, começo a falar aqui, eu não paro mais. A hora que eu tiver que parar de falar, vocês podem me dar um toque que tá tudo bem. Eu trouxe alguns slides aqui, muito mais assim, não querendo fazer desse momento um momento meio empresa, alguma coisa assim, mas é porque eu acho que algumas imagens têm poder. E eu quero compartilhar, então, algumas imagens com vocês. Então, quando eu conversei com as meninas, a gente falava assim, vamos falar sobre isso. Elas começaram a falar, pode falar sobre isso. Aí, de repente, alguém, não lembro qual das duas, soltou uma frase, né? Que era uma frase que a gente falava muito há 25 anos atrás, enfim, 25, 30 anos atrás, desde que tudo começou, né? Nesse nosso grupo da Junc, que é a tal história do sonho que se sonha junto é realidade. E aí eu fiquei pensando tanto nela, assim, falei assim, é daí que eu vou começar, esse vai ser meu ponto de partida, é sobre isso que eu quero falar. Até porque, acho que nos últimos anos da minha vida, eu tive a oportunidade de ressignificar, né, o que é um sonho para mim. Aí, deixa eu só pedir, não sei quem que está como host, me deixa apresentar? A Tati. Tati, você me dá... Vou colocar, Pio, peraí. Me dá poder, eu quero poder. Ai, meu Deus, gente, não lembro como faz isso, peraí. Deu branco. Vai nos participantes, onde está o nome da Já achei, make a roast, vai. Yes. Foi? Na verdade, o poder passou para você, Adri. Peraí, deixa eu ver. Deixa, sem problemas. É porque realmente as imagens têm poder, só por isso. Mas se também não der, tá tudo bem. Agora sim, agora chegou para mim. Foi. Que manda em tudo agora. Bora, agora sim. Tudo bem, agora sim, agora ficou legal. Só quebra a telinha para continuar vendo todo mundo. Muito bem. Então, eu queria começar por essa... Todo mundo vê aí a minha tela? Sonho que se sonha junto. É realidade? Sim, Pio, tá tudo certo. Sim, perfeito. Sim. Talvez há alguns anos atrás, né, quando eu falava em sonho, quando eu era lá uma menina no Mazarello, na Junc, enfim, apesar de eu ter a certeza absoluta que eu tive uma formação diferenciada por essas experiências que eu tive na época de Mazarello, mas muito comumente, quando a gente fala em sonho, né, assim, quais eram os meus sonhos? Né? Eu tinha o sonho de viajar ao mundo, né? Eu tinha um sonho, ainda tenho, de ter uma casa com piscina, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tinha um sonho de ter um carrão, né? E eu achava que a vida, assim, talvez por um tempo, eu realmente acreditei que a vida ela pudesse, né, rodar em torno destes sonhos aqui, né? Mas ao longo da vida, óbvio, né? Nada foi tão fácil assim, né? Muitos obstáculos surgiram, né? Assim, muitas coisas aconteceram e coisas que me fizeram fazer reflexões que, no fim das contas, né? Assim, primeiro, que sonho não precisa ser alguma coisa que a gente tem que projetar lá para o futuro, né? Assim, eu posso ter um sonho de alguma coisa que eu quero fazer amanhã, né? Assim, eu posso sonhar com o melhor final de semana da minha vida para este final de semana aqui, no meio de uma pandemia, talvez sem sair de casa. E eu posso ter a oportunidade de, assim, né, realizar o sonho de ter o melhor final de semana da minha vida. Por que não? É assim, por que a gente precisa sempre colocar o sonho como algo tão distante, né? Como algo, muitas vezes, tão impossível? Normalmente, quando a gente fala em sonho, normalmente a gente coloca sempre como alguma coisa assim, impossível, quase inalcançável, né? E aí, ao longo, assim, acho que da minha trajetória, né, nesses 40 anos de vida, acho que eu pude, né, e eu quero trazer um pouco aqui da minha trajetória, e ressignificando,
né? O que é sonho para mim, né? E mais do que ressignificar, perceber o quanto de sonhos que eu já realizei ao longo da minha vida. E aí eu queria contar, por isso que eu quero falar um pouquinho da minha trajetória, e vai ser um momento assim de realmente, né, uma conversa entre corações, onde eu resgatei, e é muito curioso porque eu construí essa linha de tempo, acho que tem uns 6 anos, mais ou menos, quando eu construí essa linha do tempo pela primeira vez. Tinha feito até um exercício mais completo, aqui eu trouxe só algumas passagens, e essa linha do tempo, ela me ajudou muito, muito, assim, a reconhecer o quanto de sonho que eu já tinha realizado ao longo da minha vida, né? Mais do que isso, né? Quem esteve comigo nesses sonhos, né? E o quanto que a importância do sonhar junto, né? Isso tinha feito a diferença para mim. E eu trago aqui algumas passagens, né? Que eu acho gostoso lembrar, até porque muitos de vocês estavam nessas passagens da minha vida. Eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, é engraçado porque eu sempre fui alguém, e talvez principalmente quem já foi meu professor sabe bem disso, que eu achava que eu estava sempre à frente da minha idade, né? Sempre à frente da minha idade, sempre me achava super, ultra, mega madura, né? Assim, que eu já sabia tudo, 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 tudo. E quando eu tinha 9 anos, eu lembro que eu fiquei triste porque eles não estão conseguindo se conectar, mas meus pais estavam tentando aqui entrar para ouvir, mas seria legal eles ouvirem isso. E eu lembro que uma conversa que eu tive com a minha mãe, por quê? Tudo começou com uma campanha que a gente fez lá na escola, né, para arrecadar alimentos, produtos de limpeza, uma série de coisas, mantimentos de um modo geral, para doar para algumas instituições. E uma das instituições para onde a gente doou tudo que a gente arrecadou, não lembro em qual festa que a gente fez isso, mas uma das instituições era uma casa que abrigava crianças portadoras de HIV, que ficava ali perto da casa dos meus pais, lá no Mandaqui, onde eles moram até hoje. E no dia que eu tive a oportunidade, né, aí a gente juntou um grupo, enfim, professores, né, funcionários e tudo mais, e a gente foi levar um dia, eu quis ir junto, porque era pertinho da minha casa, quis ir junto. E aquele dia, acho que foi um dos primeiros dias em que eu me dei conta, assim, apesar de muito novinha, acho que foi a primeira vez na vida que eu me dei conta, assim, da quantidade de privilégios que eu tinha, né? Eu que sempre bati muito de frente com os meus pais, questionava isso e aquilo, acho que foi a primeira experiência que me fez perceber o quanto de privilégios que eu tinha. E que me fez querer fazer coisas diferentes, né? Então, eu lembro que naquela época a gente começou a desenhar vários projetos sociais ali, entre coleguinhas mesmo da escola, e eu batia na porta lá da coordenadora, das irmãs lá, falava, quero fazer, quero ajudar, quero fazer coisas diferentes, preciso contribuir de alguma forma diferente. E foi quando a gente pela primeira vez reativou, na época, a PJE. Gente, eu estava assim, na 3ª para 4ª série, eu era um grãozinho de gente, um grãozinho de gente, e a pessoa estava lá trabalhando para a gente reativar a PJE nesse primeiro momento, assim, só fazendo alguns trabalhos sociais, fazia os nossos encontros e tudo mais, enfim. Mas essa foi uma passagem muito importante para a minha vida, porque abriu uma porta que, na linha do que, assim, tem horas que quando a gente começa a enxergar, né, algumas desigualdades que existem no mundo, né, eu acho que assim, é difícil que quando a gente enxerga para valer, enxerga com o coração, é difícil a gente não enxergar mais, né? Em algum momento a gente fechar os olhos para isso. E aí acho que realmente assim, o olho do meu coração naquele momento se abriu para algo que até hoje na minha vida, né, é muito presente, né? Que para mim não tem felicidade plena se eu estiver sozinha, né? Nesse espaço de felicidade, né? Assim, se eu vejo pessoas que poderiam estar comigo, que eu de alguma maneira, que poderiam estar onde eu estou, eu quero que essas pessoas estejam, né? Eu vou tentar dar condições com todas as minhas forças para que essas pessoas também possam. E acho que isso abriu uma grande porta, acho que abriu a porta que faz com que eu esteja aqui hoje conversando com vocês, né? Eu acho que um dos grandes aprendizados também dessa experiência, né, assim, foi realmente eu já começar a enxergar de alguma maneira que sonho que se sonha só é só um sonho, né, mas sonho que se sonha junto pode ser realidade. Eu lembro que eu saía na rua de casa pedindo coisas, né, assim, ia de sala em sala, falando para todo mundo trazer doação, e isso é algo que eu faço até hoje, né? Uma outra passagem também, né, que traz para mim aí boas reflexões, e curiosamente, né, quando a Milena falou, quando a gente estava conversando ontem, alinhando para hoje,
a gente relembrou de forma muito saudosa aí, né, do Eduardo, que, de verdade, aprendizados para a vida até hoje, né, da época que a gente era treinada pelo Eduardo. Eu, dos 11 aos 17, né, eu joguei handball e joguei basquete, né, até porque eu também sou essa pessoa que gosta de ocupar todos os espaços da agenda, não gosto de espaço vazio na agenda, então eu ocupo todos os espaços da agenda, então eu treinava os 2 esportes no MASA também, né, e foi uma experiência riquíssima e que eu uso até hoje, coisas que eu aprendi lá na época, que é a questão da disciplina, da questão da superação dos limites, sabe? Aqueles dias que a gente acha assim, não vou conseguir, sabe? Não vai dar mais, não tenho força mais para isso. E aí eu lembro da gente arremessando lá, sei lá quantas vezes por treino, né? Com a bola de 3 quilos, né? Correndo 12. Às vezes no final do treino a gente já estava cansada, suada, morrendo. Ele falava 12 voltas para terminar o treino. E dali a gente tirava, sabe? Uma força, uma garra. Eu lembro a primeira vez que a gente foi para a Copa da NAP. As meninas eram todas assim 2 vezes maiores que a gente. Falando assim, eu vou sair destruída desse campeonato. Mas a gente foi com toda a garra, sabe? Tipo, acho que deve ter ficado em penúltimo lugar, mas a gente foi com toda a garra e voltou comemorando ainda. Né? Mas foi uma experiência realmente assim, né? Claro, se a gente não tivesse ali num time que tivesse realmente afim da gente se suportar, né, da gente trabalhar junto. A gente sabia que a gente era um time pequeno perto dos times das outras escolas, mas a gente estava lá, a gente queria se divertir, a gente queria se arriscar. A gente poderia simplesmente não se inscrever na Copa da NAP, mas a gente não ia ter história para contar, né? Não ia nem ter história trágica para contar se a gente não se inscrevesse na Copa da NAP. Então, acho que tudo isso era muito gostoso, né? Os aprendizados, assim, eu lembro que por várias vezes todo mundo me elogiava, porque eu toda a minha altura, né, no alto dos meus 1,59 m, eu tinha uma habilidade bem, assim, que eu demorei para reconhecer isso, né, mas o Eduardo elogiava muito, que assim, eu conseguia pegar a bola no ar, né, e arremessava para o gol, tinha muita força no braço também, né, treinando com 3 quilos, e um dia alguém conseguiu tirar uma foto que realmente eu estava voando no ar, né? E é muito interessante porque, assim, em vários momentos da minha vida que eu preciso me arriscar até hoje, né, eu me lembro da imagem dessa foto em que eu literalmente estou no ar, voando, né, para que isso me inspire, assim, de tipo assim, eu posso voar se eu quiser voar, né? Assim, é disciplina, é treino, né, é jogar em equipe, tem uma série de coisas que, se eu juntar tudo isso, se eu quiser, eu posso voar. Então, acho que essa também foi uma passagem aí que trouxe para mim uma série de ensinamentos, né? E que, no final das contas, assim, eu nem sabia direito qual que era meu sonho. Assim, eu lembro que eu comecei a fazer esporte, eu sempre gostei de esportes, gostava de atividades, mas eu comecei para preencher a agenda e tudo mais. E, no final das contas, a gente foi construindo objetivos juntos, né? De começar num campeonato pequenininho, depois ir para um campeonato melhor, até ir para uma Copa da NAP. Por um instante, até pensei, falei, nossa, acho que eu quero me federar, né? Quero tentar seguir algum esporte, porque realmente eu gostava, mas no fim das contas era aquele sonho, daquele momento, aqueles pequenos sonhos que a gente foi construindo, né, e foi alcançando juntos. Alguns a gente não alcançou exatamente o que a gente queria. Eu lembro quando a gente foi para Blumenau, de ônibus, não lembro se você foi, Milena, mas foi uma experiência incrível, só a oportunidade, né, a gente foi viajar para um campeonato fora de São Paulo, né, só essa oportunidade já foi a realização de um sonho que a gente nem sabia, né, direito que era o sonho, quando a gente viu, a gente já estava realizando este sonho. Outra passagem, né, que está aqui, Ju Bandini, que não me deixa mentir. Quando eu lembro, eu falei assim, cara, a gente compôs uma música, e a gente ficou em segundo lugar ainda, né? Naquele momento, né, era muito a gente ficar em segundo lugar, pelo menos para mim, Ju, e me perdoe também, acho que a gente não era muito boa cantora, não, né? É que a gente era amiga da Tati, a gente achava que a gente podia cantar também. Mas eu acho que isso que é o divertido da história, né? Porque o fato de a gente ter uma amiga que cantava bem pra caramba, a gente achava que a gente podia também, e a gente foi, a gente embarcou, e hoje eu posso dizer que eu compus uma música e cantei no festival e ganhei em segundo lugar, entendeu? E me descobrindo em atividades, em coisas diferentes, que eu nunca imaginava que eu fosse fazer. Gente, eu dei minha voz até hoje, né? Tipo, acho que eu tenho uma voz de gralha, meio estranha, sei lá. Mas cantei,
foi legal, e valeu a experiência, enfim, valeu o aprendizado, de se arriscar mesmo, estar num lugar diferente, né? Estar numa posição diferente, desconfortável sim, eu ouvia a minha voz cantando, eu falava, meu, que negócio horroroso, mas vai dar tudo certo, vamos embora. Vamos embora. Então, assim, esse também foi um marco interessante, porque era algo que não necessariamente era um sonho, mas foi uma realização muito gostosa, né? E se não fosse talvez a inspiração de alguém, né, que fazia isso muito bem, que dizia, vem comigo, que você canta bem, mas assim, amiga pra caramba, Tati, olha, agradecimento até hoje. Enganou direitinho, acreditei, fomos lá, né, fizemos a música e cantamos. Então, acho que essa também foi uma passagem legal que marca até hoje e que eu, gente, assim, olha, sem demagogia, de verdade, assim, eu uso essas passagens como inspiração para o que eu faço até hoje na minha vida. Eu uso essas passagens muitas vezes para conversar com os meus alunos, né, que também tem aí esse ladinho Dani aí, professora universitária, e eu uso essa passagem para falar com os meus alunos, que muitas vezes, assim, eles vêm de realidades, assim, de tanta vulnerabilidade, que eles não conseguem enxergar nada de bom neles. E eu falo assim, calma que a gente vai caçar aí na história da tua vida alguma coisa de bom aí, um monte de potencial que você pode, né, assim, só aprender como mostrar para o mundo e você vai ver que com isso você vai arrasar no mundo. Né? O que mais que eu trouxe de história aqui? Vamos ver. Dani, aproveita e Diga. vê se tem alguém na sala de espera para você aprovar para entrar aqui na Tem reunião. que ver, né? Você, Ninguém Agora que eu mandou tô com você poder, pedir o host. você ficou duplamente ocupada Ó, agora. agora que eu tô com poder, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que não. Lá nos participantes, pode ser que Põe tenha alguém de fila de espera ali. co-host. Tem Me sim, ajuda. ó. Irmã Ivone. dá um admit all aí. E se você quiser, me coloca aí de co-roast. Cadê? Tá. Ai, caramba, Tati. Que aí eu te ajudo. Roast. Só tem o make roast, não tem co-roast. É que se você me fizer o roast total, aí você não consegue projetar. Aí eu perco. Mas tudo bem, a gente fica de olho aqui, ó. Tá bom. Beleza. Qualquer coisa vocês vão me avisando aqui, eu Fechou. também chamar no WhatsApp, alguma coisa, eu entro aqui e autorizo. Aí tem a questão da escolha da faculdade, né, que eu acho que também foi uma escolha super importante, né, que num primeiro momento era uma escolha só para contrariar os meus pais, eles não estão aqui ainda bem ouvindo, né, mas era só para contrariar. Meu pai queria que eu fosse engenheira igual ele, minha mãe queria que eu fizesse direito, porque eu falava muito bem, não, com 17 anos, fazer o que o pai e que a mãe querem não tem graça, então a gente vai contrariar. Aí fui lá, eu não sabia o que eu queria, eu não queria escolher, e eles botando pressão para escolher, enfim. E no final das contas, tenho lá um amigo chamado, né, Adriano Dandini, que já estava fazendo psicologia. Falei, o Adri está fazendo. Tinha um primo meu também que estava fazendo psicologia. Falei assim, são duas pessoas que são super inspirações para mim. Falei assim, esse negócio aí que eu quero. Meu pai fez uma careta bem feia na época, mas o que eu falei para o meu pai na época, eu sempre fui uma boa argumentadora, né, não sou boba nem nada. Falei, pai, se tudo der errado, pensa que eu vou ser uma pessoa melhor. Imagina, você é uma pessoa com uma formação em psicologia. A psicologia ela vai me acompanhar para o resto da vida. Mesmo que não dê certo profissionalmente, eu tento outra coisa. Falei, fica tranquilo que eu me viro. Mas a psicologia ela vai me dar um conhecimento que vai ser para a vida, uma maturidade que vai ser para a vida. Então, fique em paz que eu vou... Se não for isso, mesmo assim vai ter dado certo. Né? E acho que foi também uma escolha, né? Foi a realização de um sonho, né, onde eu tive a inspiração de outras pessoas, né, e aí não sei nem se você sabia isso, se em algum momento na vida eu já te disse isso, Adri, mas você foi uma das minhas inspirações para escolher a psicologia, e no final das contas, pois é, olha a responsa, tá vendo? Foi você e ver quem você se tornou hoje, a referência que você se tornou hoje, muito orgulho, parabéns, sensacional. É culpa sua, tá vendo? E aí, enfim, foi uma escolha importante, mas que assim, um sonho realizado de verdade, porque quando eu terminei a faculdade, assim, não tinha dúvidas de que foi a melhor escolha que eu fiz, mas que também eu precisei, né, de gente sonhando junto comigo, né, de gente olhando para esse sonho junto comigo para eu acreditar nele e quando eu vi tê-lo realizado aí com sucesso. Mas óbvio, peraí, que tem mais alguém aqui pedindo também, aproveita. Mas óbvio que nem tudo nessa vida são flores, né?
E quando eu estava com 21 anos, no último ano da faculdade, eu brinco que antes eu usava o termo tilts, mas aí um dia uma aluna minha falou assim, professor, esse termo tilts aí, a gente nem sabe direito o que é. Ela deu tilts em mim, né? Aí a gente nem sabe o que é, usa bug, que bug é a palavra mais moderna, então agora eu uso bug, tá? Mas esse foi o primeiro momento. Tem gente aguardando lá, tá? Que me mandaram mensagem. Acho que acabei de aprovar. A Maria Emília. Acabei de aprovar. Tá. Acho que agora Obrigada. Aí foi um momento assim, realmente, assim, eu sempre fui de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nunca parei, né? Então, como eu disse, desde os 9 anos, né? Eu ficava na escola o dia inteiro. Minha mãe falava, que tanto que você fica na escola, criatura. Eu lembro que lá, quando eu estava com 9 anos, por conta desse negócio de PJE, 2 vezes por semana, eu tinha que ir mais cedo para a escola, que era os dias da nossa reunião. E a minha mãe falava, não dá tempo de eu te levar e depois voltar e ainda levar suas irmãs. Mãe, eu vou de ônibus. E aí, com 9 anos, a coitada da minha mãe tendo que me ensinar a andar de ônibus, desesperada. E ela falava, olha, descendo, aí desce no ponto tal, atravessa na faixa de pedestre, chegando dentro da escola, e ela combinou com a Cida na época, combinou com a Cida, não deixa, quando ela chegar dentro da escola, fala para ela ligar para casa, eu chegava na escola com a cartelinha de ficha, não era nem cartão na época, ai que drama, né, e ia lá, ligava para minha mãe, já cheguei na escola. Então, aprendi a andar de ônibus sozinha aos 9 anos de idade, né? Porque eu não aguentava. Esse negócio de ficar em casa, para mim, era improdutivo. Eu gostava de ócio criativo. Então, eu sempre gostei de fazer muita coisa. Também acabei escolhendo uma faculdade que, na época, né, não tinha dinheiro para pagar. Meu pai também não dava para pagar 100% na época para mim. Eu estava com 3 filhas cursando faculdade, enfim, várias coisas acontecendo. E aí, o que eu precisava fazer? Precisava trabalhar muito, estudar muito e fazer um monte de coisa. Então, eu trabalhava de final de semana num buffet infantil, fazia estágio de manhã, estudava faculdade integral, tarde e noite. E quando chegava em casa, às 11 da noite, 11, 11 e meia da noite, ainda fazia pão de mel para vender na faculdade no dia seguinte. Deixa eu aqui aprovar quem está chegando. Aconteceu comigo, né, quando eu cheguei lá no último ano da faculdade, ainda tendo, com tudo isso, eu comecei a fazer pesquisa de iniciação científica. Gente, eu não sei como eu dava conta de tudo isso. Na verdade, não dei, na verdade, deu tilt, né? Na época deu bug e tive um treco lá aos 21 anos, faltando ali 6 meses para terminar a faculdade. E foi muito curioso, porque eu não tinha, com tudo isso que eu fazia, óbvio, eu não tinha tempo para curtir a vida, não tinha tempo para estar com os meus amigos, amigas, não tinha tempo para nada. E um dia, um final de semana, umas amigas, elas me ligaram, elas falavam assim, você precisa sair, você precisa relaxar, a vida não é só trabalhar e estudar. Eu falava, não posso, TCC, isso e aquilo, pesquisa. E aí, enfim, elas apareceram na minha casa, elas literalmente me trocaram e falaram assim, você vai sair, né? Tipo, não tem escolha. Você vai sair, você precisa relaxar, você precisa... Dane-se seu TCC. E aí, o que aconteceu? Eu saí, me levaram à força para a balada, cheguei na balada, desmaiei. Não dei conta, sabe, assim, do momento relaxamento. E aí, depois disso, foi uma sequência, assim, de dias e semanas que eu passando muito mal, aí tive que parar realmente um pouco com as coisas que eu estava fazendo, para ir ao médico e tudo mais, porque nós não tinha absolutamente nada. Né? Era uma crise de estresse. Né? Hoje é o burnout, né? Mas foi uma grande crise de estresse que eu tinha porque eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E acho que foram as minhas amigas realmente assim que me chamaram a atenção, né? Eu brinco assim, estraguei a balada delas, mas elas falavam assim, ainda bem que você estragou a nossa balada, porque senão você ia continuar nesse ritmo, talvez você fosse morrer um dia, né? Só trabalhando e estudando. Então, sim, foi importante também, né, assim, ter pessoas ao meu lado, né, que me trouxessem um pouco, me chamassem a atenção para o equilíbrio e para a importância da priorização, né, para eu também, assim, respirar e falar assim, opa, né, realmente, acho que eu estou pegando um pouco pesado demais, né, assim, depois de alguns meses, né, aí eu lembro que na época o meu médico, ele virou e falou, não, eu vou escrever um atestado para a faculdade, dizendo que você não vai entregar o TCC, pedindo para eles prorrogarem a data. Eu falei, não, foi um negócio desesperador, mas no final das contas eu precisava tirar um tempo realmente para mim. Aí eu consegui realmente tirar uns dias forçado, porque realmente não melhorava assim por nada, mas ao mesmo tempo os exames não davam que eu tinha nada, e consegui depois de algumas semanas melhorar, enfim, e realmente tive que abrir mão de algumas coisas para poder
conseguir concluir os meus sonhos, senão eu não ia conseguir terminar a faculdade, né? Ou ia terminar a faculdade sem saúde sequer para começar a minha carreira, enfim, e tocar a minha vida. Né? O que mais da minha jornada, né? Assim, acho que depois disso, dos 22 aos 30 anos, assim, realmente foi um período, assim, de muitos aprendizados, de muitas experiências, assim, tive muitas experiências de sucesso, errei pra caramba, né? Mas felizmente acho que estive em ambientes onde o meu erro foi encarado assim realmente como oportunidade de desenvolvimento, e tive, assim, acho que eu tive alguns mentores na minha carreira que foram bem importantes para mim, né, que me ajudaram a manter equilíbrio, que me ajudaram, assim, sabe, a ter mais segurança, a confiar mais em mim, enfim, né, e de verdade, assim, eu posso dizer que eu não sou uma pessoa que, ao longo da jornada, assim, tive, trabalhos difíceis, assim, tenho trabalhos difíceis, acho que os desafios que eu tenho são grandes, mas nada daquilo assim, tenho dificuldade de acordar para ir trabalhar, não gosto do que eu faço, não, pelo contrário. Né, assim, acho que eu tenho a felicidade de dizer que tudo que eu vivi ao longo da minha carreira foi a realização de um sonho. Né, assim, que todas as empresas por onde eu passei, né, que todas as funções que eu ocupei, todos os trabalhos que eu fiz, enfim, né, as viagens a trabalho que eu fiz e tudo mais, tudo isso foi uma grande realização, assim, de sonhos, assim, de coisas, na verdade, que eu sequer sonhei. Né? Mas que foi dando certo porque eu também tive pessoas muito especiais ao longo da minha trajetória. Né? Assim, tive líderes muito especiais, tive colegas de trabalho especiais, assim, tive clientes, né, muito especiais que realmente fizeram a diferença para a construção da minha carreira. Né? E fizeram a diferença para eu olhar para cada uma das minhas experiências efetivamente como uma realização de um sonho. Né? Até que chegou lá quando eu estava com 32 para 33 anos, né, que eu já achava assim, já sei tudo de RH, sou a melhor profissional de RH da face da Terra, né, assim, eu sempre, na verdade, em todas as fases da minha vida, eu sempre achava que eu já sabia tudo, né, então desde lá de criança. E acho que quando, na minha carreira também, aconteceu isso, assim, eu sempre achava assim, não, estou pronta já, né, já foi, isso aqui para mim é fácil e tudo mais. E quando eu estava lá com 32 para 33, eu tive a oportunidade de eu fui promovida, né, a uma posição gerencial numa grande multinacional de tecnologia que eu trabalhava na época, né, e de repente, assim, para mim foi um grande baque no sentido, né, acho que por N razões, assim, ao longo da minha vida, né, eu nunca projetei, assim, talvez ter altos cargos, mas eu preferi ir curtindo tudo que eu estava vivendo. Né? E de repente poder estar, né, numa posição gerencial, numa empresa, mais de 10 mil funcionários que tinha empresa e tudo mais, isso para mim foi realmente assim um susto, né? Assim, nossa, e agora? Né? Eu achava que eu sabia tudo, mas de repente eu tive que aprender uma série de coisas. Né? E uma coisa que eu sou muito grata é que, assim, logo de cara eu tive a oportunidade de ter uma equipe, né, que me ensinou muito. Né? Assim, era uma equipe que gostava muito de mim, né, porque a gente era par, né, até então. Então, a gente tinha uma relação, assim, muito boa, e boa o suficiente para elas irem, inclusive, né, me dando, assim, ó, Dani, tá demais aqui, Dani, tá de menos aqui, né, e elas me ajudaram muito, assim, essas pessoas da minha equipe realmente me ajudaram muito a me construir, assim, a profissional que eu me tornei, né, a líder que eu me tornei depois disso. Inclusive, uma das experiências que eu tive, que foi uma experiência que aconteceu muito, assim, por acaso, né? Foi a experiência que foi a semente que plantou para o que eu estou fazendo hoje na minha vida profissional. Porque caiu de paraquedas na minha equipe um rapaz surdo, né? Um menino surdo, e eu que não falava Libras, e ele que não era oralizado, né? E do dia para a noite eu tive que aprender a lidar, né? De ter uma pessoa na minha equipe que a gente falava línguas diferentes, né? E aí também foi que nesse momento também uma semente foi plantada em mim, assim, fala assim, quando você acha que você já está assim, você completou, tô confortável aqui, né, na posição de liderança, de repente, né, eu estava ali liderando uma pessoa surda, que para mim trouxe muitos aprendizados, e mais do que aprendizado, acho que me trouxe um olhar diferente para a vida, né, um olhar diferente da vida, do quanto que, né, a gente não pode ficar enxergando a vida de uma única perspectiva. A gente precisa se esforçar para olhar, né, para as coisas da vida por diferentes perspectivas. Né?
E eu acho que essa foi uma porta que abriu para um outro sonho que eu estou realizando agora, que é poder trabalhar com diversidade e inclusão. Né? Uma outra coisa também que aconteceu bem interessante foi que nessa mesma empresa, né, onde eu me tornei gerente pela primeira vez, eu tive a oportunidade de liderar um time internacional, né? Então eu cuidava de 5 unidades internacionais, era uma vida meio maluca, assim, tipo, acordava às 4 da manhã em reunião com a Rússia, ia dormir e terminava meu expediente às vezes 10, 11 da noite em reunião com o México, então foi um período bem intenso da minha vida, mas um período também de muitos aprendizados para a gente entender, para eu aprender e ampliar a minha cabeça, né, para realmente, assim, que o quanto que a questão das diferentes culturas, ela é importante para a gente ter sucesso, êxito, enfim, gerar impacto, gerar resultado, o que quer que seja que a gente queira gerar. Então, assim, foi aí que eu aprendi realmente com esse menino na minha equipe, né, que era surdo. E com essa experiência, né, de ter uma equipe internacional, assim, em diferentes países, foi que eu tive a oportunidade realmente de entender a real riqueza. Porque eu falo assim, gente, assim, a diversidade não tem nada de romantismo, como muita gente diz, assim, que lindo que você trabalha com diversidade e inclusão. Não é romântico, pelo contrário, é difícil pra caramba. Né, assim, é pesado, é puxado, são discussões árduas, né, Adriano só balançando a cabeça, assim, discussões árduas, muito árduas, que tem dias que eu chego à noite e falo assim, não sei se eu aguento, não sei se eu... Aí eu lembro do Eduardo lá atrás, né, na bola de 3 quilos, né, eu voando, falava, não, eu aguento. Né, aí eu lembro das criancinhas lá na Casa Abrigo, né, que eu ia lá, a criancinha com HIV, eu falava assim, não, eu aguento, porque realmente o mundo precisa, né, que a gente... rompa aí com essas barreiras. Mas, então, acho que foi uma experiência bem interessante para eu abrir realmente a minha cabeça, meu olhar, ver que, assim, que quando a gente fala de diversidade, né, assim, não é a gente, que as pessoas a gente tem que abrir as portas e aí quem é diferente se adapta. Não, a gente tem que saber abrir as portas e realmente escutar diferentes perspectivas. Sabe? Um exemplo que eu dou muito, assim, nas conversas que eu tenho dentro da empresa, é que quando, às vezes, vem algum executivo e fala assim, não, mas a fulana, ela é ótima, né? ela é uma vice-presidente excelente porque ela fala grosso, porque ela bate na mesa. E aí eu viro, né, para esses caras que falam isso, eu falo assim, então, isso não é diversidade, isso não é inclusão. E diversidade é você realmente parar para escutar a mulher que fala bem fininho, que é toda delicadinha, né? Não necessariamente aquela que, de alguma maneira, que a gente fez, nós mulheres, a gente faz isso ao longo da vida, né? Porque para a gente ser uma mulher de sucesso, para a gente ganhar dinheiro, isso e aquilo, a gente tem que, muitas vezes, dependendo do ambiente que a gente escolhe para trabalhar, a gente tem que se masculinizar, né? Então, acho que ao longo dessas experiências que eu tive, assim, a maior riqueza foi assim, cara, o quanto é lindo a gente poder, de fato, escutar, né? O que essa pessoa vê de diferente, como ela vê de diferente, e a gente poder se experimentar, né? Com esse olhar diferente. E isso realmente, assim, me abriu um leque de possibilidades, assim, que hoje vai muito além do que uma carreira profissional. Eu costumo dizer, assim, que diversidade e inclusão, para mim, não é uma profissão. Eu estou nesta função, por enquanto, e talvez por mais um tempinho, mas não vou ficar nela para sempre, se Deus quiser. Ainda tenho muitas outras coisas para fazer. Mas diversidade e inclusão, no final das contas, é o ar que eu respiro, né? Tá no sangue, enfim, faz parte de tudo que eu vivo todos os dias, desde o dia que eu vim ao mundo. Acho que eu lido com questões, né, de diversidade, assim, do querer espaço, do saber ouvir, né, o diferente, de ser o lado diferente muitas vezes, desde que eu me conheço por gente. Então, isso para mim é realmente um propósito de vida e para mim, cada passo, né, cada conquista que eu tenho, não só profissional, mas principalmente as que eu tenho fora do meu ambiente de trabalho profissional, né, para mim é uma grande realização de um sonho. E aí eu vou trazer a última passagem da minha vida que eu, né, quis trazer nessa linha do tempo, que acho que foi a que consagrou, né, assim, eu estar neste lugar hoje, né, ser esta profissional hoje
que às vezes eu até me assusto, Adriano, quando você fala essa história assim, que você é uma referência e tudo mais, eu vejo isso, mas às vezes me dá assim, porque eu não vi isso acontecendo, assim, e realmente hoje eu tenho um reconhecimento que me assusta, assim, me assusta no sentido de me surpreender, mas que bom, né, que o impacto que de alguma maneira eu estou gerando está repercutindo, está fazendo com que as pessoas queiram me escutar, com que as pessoas queiram fazer também o que eu estou fazendo, e assim a gente vai, né, sonhando mais, a gente vai aumentando, né, a galera que está sonhando junto para a gente poder aumentar o tamanho do impacto. Então, a última passagem Oi, Adri? Não, perfeito. As pessoas veem você e falam, é possível. E isso alimenta sonhos em lugares que não era possível sonhar nada. E eu acho que isso é uma quebra de paradigmas tão profundo que você tem sim que ter muita consciência, e a referência quando eu digo é isso, né, de lembrar das pessoas que me trazem o seu nome, que nem imaginam que eu te conheço, com um orgulho, com um brilhar de olhar, nossa, eu tenho uma pessoa que eu me inspiro e que eu também quero chegar onde ela chegou. Então isso é muito legal. É isso de verdade que para mim faz valer a pena todos os dias que eu vou dormir com dor de cabeça, todas as reuniões que eu saio estressada, é isso realmente que faz valer a pena. E acho que assim, a última passagem que eu queria comentar, que foi que assim, eu estava lá naquela loucura, já estava, sei lá, mais de 6 anos trabalhando lá nessa empresa onde eu tive a oportunidade de virar gerente, onde eu, né, abri meus olhos para a diversidade. E aí, os últimos 3 anos, nessa vida de ser responsável por essas unidades internacionais, eu precisava dormir um pouco. Eu decidi tirar um período para eu dormir um pouco, para eu poder acordar tarde, dormir tarde, sei lá, sem ficar acordando de madrugada para fazer reunião, queria respirar um pouco. E aí tomei a decisão realmente de sair da empresa onde eu trabalhava para poder descansar, tá? Junto com esse descanso, né, eu fiz os planos de fazer uma viagem, tinha um sonho muito grande de conhecer a África do Sul. Aí fui lá, né, pesquisei nisso, paralelo. Esqueci de falar uma coisa importante. Logo que eu fui promovida a gerente, eu estava muito feliz. Realmente foi a realização de um sonho, que eu não tinha certeza se era possível ou não, mas realmente foi a realização de um sonho. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para lá dentro da empresa onde eu trabalhava, e quando reunia, né, assim, era uma empresa com mais de 10 mil funcionários, acho que aproximadamente umas 600, 700 pessoas eram gerentes ou posições acima de gerente. E eu me lembro que, né, uma ou 2 vezes por ano, reunia todo mundo num hotel, né, para um evento com todas as lideranças e tudo mais. E aí eu chegava nesse hotel, olhava para um lado, olhava para o outro, eu era a única mulher negra. 600, 700 líderes. Homens negros talvez tivessem ali uns 7, 8, não mais do que 10, mas mulher negra, eu era a única. Que não me incomodava muito, assim, né? Assim, era gostoso estar ali, porque, assim, tinha gente que falava assim, putz, Dani, mas reconhece, olha, você chegou, você conseguiu. Eu falei, tá, mas chegar sozinha não tem graça. E foi um momento que eu comecei, assim, a olhar também, né, para um pouco fora do ambiente da empresa e, assim, comecei a olhar para as mulheres da minha família, comecei a olhar para as mulheres, para as minhas amigas, né, assim, as mulheres negras com quem eu convivia, e eu olhava assim, por que elas não estão aqui junto comigo, né? Por que elas não estão numa posição, numa grande empresa como eu estou, assim? Elas também se esforçaram, elas também estudaram ou tentaram estudar, assim, e para mim aquilo era um negócio que me incomodava muito. E aí, nesse momento, assim, eu comecei a entender cada vez mais, assim, que muitas coisas, assim, que também eu fechei os meus olhos ao longo da minha vida, achando, não, isso aqui não é nada, vai embora. Isso aqui não é nada, vai embora. Né, assim, e lembrando muitas vezes que meu pai virava, falava assim, minha filha, pelo simples fato de você ser mulher, de você ser negra, né, você tem que ser 2 vezes, você tem que ser 2 vezes melhor, sempre. Todas as vezes que por algum motivo a escola me chamava, porque, sei lá, não fiz alguma coisa errada, estava conversando na sala, alguma coisa assim, chamava meus pais, né? Minha mãe virava e falava assim, eu tentava justificar, mãe, mas eu não estava sozinha, a fulana estava junto. A minha mãe falava assim, mas você não pode. Assim, você é a pretinha, você não pode. Você tem que ser a referência, você tem que ser o modelo, suas notas têm que ser a melhor. Né? Assim, se eu tirava 7, 8, meu pai falava assim, legal, você podia ter tirado 10, você sabe que você pode. E eu assim, né, só engolindo tudo isso e acreditando, na verdade, que por conta disso eu tinha que ser 2 vezes melhor, sempre, a vida toda. E aí, quando eu fiz essa reflexão,
né? Já estava lá com meus 30 e poucos anos, fiz essa reflexão, falei assim, cara, assim, mas esse negócio de ter que ser 2 vezes melhor pesa muito. E talvez as minhas amigas, as minhas familiares que não conseguiram chegar onde eu cheguei, não é que elas não chegaram porque elas não tinham conhecimento, não tinham potencial, nada disso. Porque elas não aguentaram esse peso, não. Esse peso aí é muito pesado. Assim, eu carrego aqui um bom desgaste na coluna hoje em dia e trabalho isso em terapia, talvez muito por conta desse peso a mais que eu tive que carregar ao longo da minha vida. E naquele momento eu tomei a decisão seguinte, falei assim, ok, né, assim, vambora, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque a partir de agora eu quero contribuir para ter mais, em especial mulheres negras, né, assim, homens negros também, mas em especial mulheres negras também compartilhando desses espaços comigo. Eu não quero ser as únicas nos restaurantes chiques, não quero ser a única nos hotéis que eu frequento, não quero ser a única nas empresas onde eu trabalho. Então, vou trabalhar. Então, o que eu fiz? Bati na porta lá da Faculdade Zumbi dos Palmares, que hoje é a única faculdade no Brasil focada em inclusão étnico-racial, e propus para o reitor, falei assim, me deixa ajudar, eu preciso empurrar essas meninas. Falei, preciso empurrar. Falei, então, eu vou dar uns treinamentos aqui, eu vou pegar umas meninas para fazer mentoria, enfim. Você me dá espaço? Ele falou, à vontade. E comecei a fazer um trabalho voluntário de mentoria, de capacitação, realmente, para tentar, assim, fazer com que essas meninas conseguissem chegar, pelo menos, nos processos seletivos, em especial das grandes empresas. E quando eu tomei a decisão de tirar meu ano sabático, eu fui lá avisar o reitor, falei, vou sumir por uns meses, né? Porque eu decidi fazer uma viagem, falei, eu pedi demissão, nas próximas semanas saindo aí da empresa, então eu vou sumir por uns meses, né, só quero te avisar, porque para você não estranhar, enfim, nada disso, mas quando eu voltar, eu retomo o trabalho com as meninas. Ele virou e falou, não, mas calma, pera, o que você vai fazer na África? Eu falei assim, tem algumas, né, por exemplo, eu tenho uma questão assim, acho que realmente quero poder estar um pouquinho mais perto da minha ancestralidade, né? Quero tirar um tempo para mim. Eu estava disposta até a fazer trabalho voluntário na África, inclusive. Enfim, já tinha visto algumas instituições que buscavam, enfim, pessoas que estavam viajando para fazer trabalho voluntário e tudo mais. Lembre-se, não gosto de ficar parada, né? Eu falei, então eu estou indo para isso, né? Falei, tô indo, o que eu achar de trabalho lá, de alguém que estiver precisando, eu vou fazer por uns meses, vou tirar um tempo para mim, vou passear também, falei, quero poder me aproximar das minhas raízes. E aí ele virou para mim, ele falou assim, ô Dani, a África é aqui, ó, tá aqui, ó, dentro da Faculdade Zumbi dos Palmares, não vai não, fica. Eu falei, não, você não tá entendendo, tá tudo certo já fechei pacote, tá tudo certo. Aí ele virou para mim e falou assim, não, então faz assim, só vai numa reunião comigo, tem um projeto que é a sua cara, eu preciso de você nesse projeto, né? Um projeto lá na Febraban, né, Adriano? E aí eu falei, ele falou, vamos comigo para essa reunião, me ajuda a estruturar o projeto, depois você viaja. E, enfim, eu já estava saindo mesmo lá da empresa onde eu estava, assim eu fiz, né? Assim, fui para a reunião. Não saí mais dessa reunião, né, gente? Fiquei lá quase um ano, trabalhando voluntária em prol da formação e preparação de jovens negros da periferia, né, para ingresso no mercado de trabalho, especialmente no mercado financeiro, né? Acho que esse, para mim, assim, acho que foi o projeto... Sabe aqueles projetos que você faz da vida? Que, sim, eu lembro que no dia da formatura dos jovens, eu olhava para tudo aquilo, eu falava assim, cara, se eu morrer amanhã, já valeu a minha vida inteirinha. Pelo simples fato do que eu consegui fazer aqui, né, nesse quase um ano que eu fiquei trabalhando lá com eles. Eu vi jovens assim que... Eu lembro que quando eles receberam a proposta, né, para trabalhar em grandes bancos, chegavam para mim e falavam assim, ô Dani, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. E assim, sei lá, salário de R$2.000, tá? Eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. Teve uma que virou e falou assim, Dani, o valor do vale-refeição, ele é o salário do meu pai. Né? O que eu faço? Eu falo para minha família o quanto que eu vou ganhar? Sim, era nesse nível. Era, assim, eu recebi cada história, assim, eu acompanhei cada história de vida, assim, transformada, né, em função desses meninos e meninas terem conseguido uma oportunidade de trabalho, CLT, sabe, num grande banco, uma grande instituição, não é? Que aquilo, assim, sempre que eles vêm de alguma maneira me agradecer, porque até hoje, né, tem uma renca que eu carrego como meus mentorados,
Sempre que eles vêm me agradecer pelo que eu fiz por eles, eu falo assim, cara, vocês aqui não têm noção do que vocês fizeram comigo, assim. Acho que foi a experiência, assim, que consagrou a minha vida, de verdade, assim, não tem outra palavra para explicar o que foi do que realmente, assim, ter sido uma experiência que consagrou a minha vida, né, assim, que me fez, assim, entender que, assim, eu de verdade, eu não preciso mais nada na minha vida para ser feliz, né, enquanto eu puder, de alguma maneira, né, ajudar outras pessoas a poder desfrutar um pouquinho, assim, ó, do que eu posso desfrutar hoje, né, por conta da minha carreira profissional e tudo mais, para mim isso já valeu, assim, é mais do que a realização de um sonho. Por isso, que assim, até para fechar aqui, né, a minha fala e a gente poder também conversar um pouco mais, poder ouvir vocês, eu quis contar essa história para fazer um convite que eu acho que é um convite importante, né, para a nossa sociedade. Né? Acho que a nossa sociedade está muito doente. Né? A nossa sociedade está muito doente. A gente tem a nossa vida, né, o dia a dia, né, que a gente vive, ele nos leva a ser muito egoísta, né? Muito egoísta, sem a gente perceber. E é um egoísmo que a gente tem uma lista de justificativas para explicar por que a gente tem que tocar a vida por si só, né? A minha vida, vambora, não dá para ficar parando com isso e aquilo, não sei o que lá. Mas o convite que eu queria fazer é assim, vamos sonhar junto. Acho que assim, a gente como sociedade, como mundo, a gente está precisando sonhar mais junto. A gente está precisando unir mais força, a gente está precisando, sei lá, fazer diferente. Eu não consegui até hoje estar em nenhum dos ajuntamentos, né, nas sextas-feiras, porque sexta-feira é o dia da minha mentoria com as minhas meninas. Tem um grupo de meninas negras universitárias que eu já acompanho há 3 anos, e agora, principalmente na pandemia, toda sexta-feira é o dia que a gente se encontra e a gente fica 2 horas conversando. Dessas 2 horas, a gente fica 1 hora conversando em inglês, que é para ajudar elas a praticarem o inglês. Afinal de contas, elas estão terminando a faculdade, elas estão participando de vários processos seletivos, ou estão querendo ser promovidas onde elas estão trabalhando. Então, a gente fica conversando, boa parte da conversa em inglês, aí chega uma hora que a gente já abre um vinho, né, uma cervejinha, e aí a conversa já muda, né, a gente desiste do inglês e volta para o português. Mas é o dia das minhas mentorias, por isso que eu não consegui estar aqui ainda com vocês antes, mas vou tentar aí nos próximos, negociar aí com elas para... Hoje eu negociei, né, e aí vou tentar mais algumas vezes negociar com elas para estar aqui com vocês, porque amei de verdade estar aqui com vocês. Mas o convite realmente que eu faço é para a gente sonhar junto, sabe? Para a gente pensar junto como que a gente pode gerar impacto. E às vezes a gente não precisa pensar assim, em coisas muito grandes. A gente pode pensar em coisas simples, pequenas, né? E que vão além, né? Que assim, eu acho que é super válido, né? E não falo mal porque a minha empresa faz isso, né? Agora, principalmente na pandemia, tudo é o QR Code lá na televisão, a gente faz a doação e acha que já fez a nossa parte, mas a gente pode fazer um pouquinho mais do que simplesmente doar um dinheirinho, enfim. Então fica aqui o convite, não sei como, tá, gente? Toda a proposta é bem-vinda e não necessariamente precisa ser comigo, assim, mas eu acho que é legal a gente se conectar com outras pessoas para a gente sonhar mais junto e realizar muito mais coisas junto, porque, ó, tudo que eu contei aqui da minha trajetória, sempre teve alguém junto comigo, sempre teve gente me inspirando, me empurrando, me puxando, né, ou às vezes só de mão dada comigo, só do ladinho assim, né, comigo, porque se não fosse realmente essas pessoas, eu não estaria aqui contando toda essa história para vocês. E acho que é isso que meu coração tinha para falar para vocês. Maravilhosa. Quero dizer que a fulaninha que estava com ela sempre na escola quando tomava bronca era eu. Pois é. Não queria dizer eu me nada. Lembro disso, eu me lembro. Fica a dica, né? Pio, que lindo, Pio. Acho que falo por muitos aqui, o que eu escrevi aqui no chat é real, e a gente ouvir tudo isso, né? Toda a sua história, todas as suas superações, todos os seus medos, todas
você assumir as falhas, né, que também é algo muito importante, e ver o quanto isso transformou você e o quanto hoje você transforma outras pessoas, é maravilhoso. Eu acho que Helder, Maria Emília, né, e outros professores que estão aqui devem estar extremamente orgulhosos de você, porque a gente se sente orgulhoso de te conhecer, que dirá eles que te ensinaram. Verdade. Exatamente. Importantíssimas. Fundamentais. E Pio, uma coisa muito legal que acho que o seu convite para a gente sonhar junto é o que tem movido esse momento aqui, né? A gente começou justamente pensando assim, puxa, vamos fazer algo, vamos reunir as pessoas, e depois que reunir as pessoas, vamos juntar as pessoas um pouco mais, e aí quando um grupo maior se organizou, o que a gente pode agora levar de forma ampla para as pessoas que não conseguem ficar conosco aqui numa reunião semanal, como estávamos já, e mesmo na pandemia à distância, né? Então, eu acho que sim, o seu convite é super bem-vindo e ter consciência dele nos ajuda a articular. A gente tem pensado, puxa, 2021 está aí, é um ano muito único, porque a gente sai de um ano pandêmico ainda com a pandemia batida, né? Ela está aqui, ela não acabou, mas ao mesmo tempo tem tantos desafios. E o que você trouxe de questões de diversidade, eu acho que a gente, na época de adolescente, de colégio, não tinha ideia de que mundo era esse. Né? Eu particularmente tomei consciência disso muito posteriormente. Então, acho que cabe, e para todo mundo aqui, nós temos vários professores, além dos que foram nossos professores, mas os nossos contemporâneos se tornaram professores, e eu acho que isso deixa uma semente de que precisamos abrir ainda mais esse assunto de oportunidades, de igualdade de oportunidades, os desafios que diversidade nos apresentam, eles precisam de uma atitude para poderem dar o resultado que a gente precisa, e esse resultado, se ele só for orgânico, tem séculos para poder ser equilibrado, né? Então a gente não pode esperar tanto tempo. E eu acho que cabe aqui uma provocação até para nosso time todo aqui, o que podemos, a partir dos próximos momentos 2021, trazer mais dessas discussões? Como é que a gente ajuda mais pessoas, mais jovens, mais alunos a terem aí oportunidade, como você tem feito, Pio, né? De mentorar, de trazer quem precisa de espaço e tudo mais para dentro do jogo. Acho que foi muito legal, essa contribuição foi maravilhosa. E parabéns por quem você já se tornou, né? E tudo isso não é nem metade da sua vida, então eu estou imaginando que você vai fazer edições daqui para frente, né? Deve ser um negócio impressionante. Não, maravilhoso, maravilhoso. É um orgulho realmente e é uma emoção poder ouvir a sua história, lembrar dos momentos em que a gente partilhou dela, né? Então, que muita gente aqui partilhou dessa sua história, né? E hoje essa mulher que você é, na verdade, assim, o que você faz vem muito de quem você é. Né? Então, é muito legal ver isso. E você é uma guerreira, Pio, você sempre foi. Você sempre foi uma guerreira com um sorriso no rosto. Para mim, quando vem a imagem de Pio, de tudo que a gente viveu junto, e quantas gargalhadas a gente deu, e quanta coisa juntas a gente fez, e quanto pano a gente passou em tanta coisa nessa nossa vida juntas, assim, mas quando me vem Pio na cabeça, a imagem que eu tenho é de um sorriso desse tamanho, de uma mulher guerreira, assim, de uma menina guerreira. Então, você só aprimorou isso que você sempre foi, meu amor, sempre, desde pequena. Olha que silêncio que fala, hein? O silêncio fala. Cheguei atrasado, viu, Pio? Mas eu mandei um bem-vindo para você lá, agora há pouco. Os desafios aqui tão grandes. Você está acompanhando o chat? Você viu as declarações de amor que a Maria Emília escreveu para você? Eu estava vendo agora. Durante a fala eu não acompanhei, eu estava vendo agora. Então, veja agora. A Maria Emília não fala, mas a Maria Emília escreve.
Maria Emília sempre foi dos bastidores, né, Maria Emília? Mas escreveu coisas lindas para você aí, e eu faço das palavras delas, as minhas também. Boa noite para todo mundo, né, que está aqui hoje. Que alegria a gente poder partilhar esse caminho da Pio, né? Eu fiz uma pauta para falar enquanto você escrevia, enquanto você falava, eu fui anotando algumas coisas, mas eu vou ter que passar em cima de muito para não poder usar tanto tempo assim, que senão daqui a pouco... hoje eu acho que a Marília não está aqui, aí ela não vai brigar comigo de terminar tão tarde assim. Mas, Pio, primeiro, essa linha de tempo que você fez já existia ou você fez para a gente aqui? Ela já existia. Eu mostro para meus alunos. Que lindo. Então aí fica uma coisa para nós que partilhamos um momento tão importante das nossas vidas juntos, que a sua história pessoal se mistura com a história do Mazarello. Isso é muito lindo. E isso aconteceu com você e aconteceu com muitos de nós aqui. Não só do corpo discente, mas também dos professores, né? Acho que foi um momento que nós tivemos o privilégio de viver juntos, onde as nossas histórias pessoais se misturaram com o nosso trabalho, né? Seja como estudante, seja como professor. É um orgulho muito grande. Aí, quando você coloca o primeiro ponto lá dos 9 anos, e que você fala daquelas crianças portadoras do HIV, eu me lembro muito disso. Eu me lembro muito dessa campanha e eu me lembro muito de, pela primeira vez, ouvir o fato de que era possível negativar o HIV. A primeira vez que eu ouvi uma história dessa foi uma daquelas crianças. E eu me lembro que eu fiquei extremamente feliz com essa possibilidade. Até pelas questões sexuais e tudo aquilo que envolvia, e de ver tantas pessoas queridas, amigos meus, morrendo, né? Então, saber que não só a doença poderia ser vencida, mas o vírus ser negativado, foi ali. Mas você fala em 9 anos de idade. E aí, eu não sei se você que está confusa, se sou eu que estou confuso. E aí, nessa linha do tempo, você não colocou os anos, porque você não tinha só isso nessa época. Ou essa PJE que você está falando é antes da JUNC? Antes É da antes de eu entrar no JUNC. Mazarello, por exemplo? Antes de você entrar. Ah, então já existia um trabalho com essa casa antes. Que ano que foi Se eu não isso? me engano, era com a irmã Luzia. Isso Se eu mesmo. não me engano. Era os alunos de terceira e quarta série que poderiam Terceira e quarta série. participar. Entendi. Eu era um tico de Isso foi em gente. que ano, Pio? Sim, 89 e 90. isso mesmo. Renata também estava junto. Tava Sempre. envolvida. Claro. E aí eu fiquei pensando, a irmã Vilma mandou um recado aqui no grupo do WhatsApp, dizendo que depois ela assiste a gravação, né? E aí eu estava pensando quanto, todas as gravações, todos esses 11 ajuntamentos que a gente fez, né? Tão bacana, mas esse teu tem uma coisa muito especial, talvez pelo momento político mundial que nós estamos vivendo hoje. E a sua história mistura com tudo isso. Então, quando você fala de uma mulher negra, com tudo que nós estamos vivendo, e aí eu me lembro de trabalhar no Colégio de São Bento e ver 2, 3 negros. Depois do Mazarello, você, a Luciana, a sua irmã e mais, sei lá, meia dúzia de pessoas, né? Amiga da Rafante, a Rafante esteve aqui também, a Rafante tinha uma amiga também negra na época. E agora, no último colégio que eu trabalhei, eu me lembro do trabalho que a gente fez exatamente no segundo semestre, há mais ou menos um ano atrás, e ainda levantando essa questão e dizendo para a menina, para a aluna, você é uma das únicas negras aqui na FECAP. Muito... Parece que é uma luta que
a gente está sempre, parece que no mesmo lugar, sabe, Pio? Mas a gente não está. E veja você aí, né? E veja a história, e veja Martin Luther King nos anos 60 e veja o que os Estados Unidos está vivendo agora, né? Kamala Harris como vice-presidente, né? Com certeza. Nossa, meu. Sim. E aí, essa gravação eu acho que vai ser muito bacana, porque tem um monte de gente que está frequentando esses nossos ajuntamentos que vão gostar muito de ouvir isso. Mas, independente dessa questão da negritude e tudo, e essa mistura da tua história pessoal, pelo menos no início com o Mazzarello, pensei tanto na Lídia, sabe? Você falando do Eduardo, seria tão bom que a Lídia pudesse ouvir você falando também. Então, se a gente conseguir, viu, Adriano, depois de subir isso, passar isso para a Lídia, eu acho que vai Sim, ser com muito certeza. legal ela ouvir a Pio falando do professor Eduardo, assim, né? E é tão lindo também pensar que o Eduardo morreu fazendo, literalmente, ele morreu no palco, né? Na quadra. Isso é uma bênção também que eu acho que ele recebeu, né? Queria comentar também uma coisa que você falou aqui e que para nós, a Sônia está aí, a irmã Ivone está aí, a Lucília também, é um motivo de muito orgulho de ver quantos de vocês escolheram a área de humanas e quantos se transformaram em professores, em educadores. Lindo! Olha a Milena aí, que tem trabalhos tão lindos, a Fabiana, todos, não posso nem falar, todo mundo. Um monte de gente aqui fez psicologia, você, Adriano, a Fernanda, enfim, um monte de gente. Né? Tabata também. Quem, Adriano? A Tabata. A Tabata, mas a Tabata está aqui? Não sei, não está. Não. Mas, enfim, um monte de gente. Né? É tão lindo a gente ver que vocês escolheram aquilo que fugia todo do discurso do carro, da piscina e de viajar o mundo. Você vê como é louco? Você coloca aqueles 3 sonhos, que são os 3 sonhos de toda a sociedade capitalista. Negro, branco, amarelo, tanto faz. Porque todo mundo reproduz o mesmo pensamento, né? Infelizmente. Né? Mas é tão legal ver que vocês deixaram de lado esses sonhos, meus queridos. Que nós deixamos de lado esses sonhos. Não, e isso não é uma apologia à pobreza, pelo contrário, né? Mas é uma apologia à crença que nós temos ao ser humano, assim. E que você colocou isso tão bem. E o teu privilégio, que você descobre aos 9 anos, vem desde que você nasceu nessa família tão linda, viu, Pio? Fiquei um pouco sentido, pensei que a Luciana, ou mesmo a tua mãe, pudesse estar aqui agora. Você comentou, eles não estão aqui agora, né? Mas você vai levar meu recado para a Luciana e para sua mãe, que o livro que elas me deram de presente, com as fotografias do Teatro de São Paulo, ainda está lá, é uma bíblia para mim. Até hoje eu vou nesse livro e me... Então eu sempre tive um respeito e um carinho muito grande pela tua família. E aí você falou também, já que a gente está falando de história de Mazzarello, da Cida. E aí eu pergunto para a Sônia ou para a Maria Emília, por onde anda a Cida? Ou será que a Cida já não está mais entre nós? Não sei. Maria Emília, você sabe da Cida? Que a Pio falou da Cida com tanto carinho, né? Se você puder dar uma resposta para a gente da Cida, que eu acho que é uma pessoa que marcou a vida de... Fabiana, você não sabe da Cida? Não sabe, a Maria Emília não sabe. Eu lembro que ela foi morar no Sul e depois... eu nem disso sabia. Nem disso sabia. E a última coisa que eu queria partilhar aqui com você e que me fortaleceu muito, Pio, não só a questão da mulher negra, mas a questão da diversidade, né? Aí você se reportou muito ao Adriano, a gente sabe o trabalho lindo que o Adriano vem desenvolvendo lá no Itaú, né? Sobre essa questão e nos fortalece muito, né? A seguir
nesse caminho de buscar essa inclusão do negro, do índio, do gay, do pobre, enfim, né? Desses seres humanos que, por conta desses sistemas tão cruéis que a gente vive, né? Expele essas pessoas, né? Coloca essas pessoas à margem, né? E escutar, né? Eu brinco que a gente precisa ter uma disciplina nas escolas que se chama escutologia. Escutar o nosso aluno, escutar esses diferentes. Porque também é muito fácil, talvez não para você como mulher negra, mas talvez para mim, para o Adriano, como brancos e homens, né? Vamos abrir as portas para o diferente, né? Olha, vem aqui que a gente é bonzinho, que a gente é bacana. Não é isso que a gente tenta fazer, né? Mas também, se a gente não se coloca nessa escuta, nesse se colocar no lugar do outro, fica muito, muito complicado, assim, muito triste, né? E a gente vê, eu tive a oportunidade de trabalhar muito nos meios organizacionais, principalmente em 12, 13 anos da minha vida aí, trabalhando com teatro, e aí para pagar as contas, eu ia para os meios organizacionais. E aí o que tem de pilantragem, viu, querida? Que você deve saber melhor do que eu. O que tem de discurso vazio, o que tem de oficina motivacional para colaborador vestir a camiseta da empresa, é muito triste, né? Não existe essa escuta do outro, né? E a própria inclusão dessas pessoas muitas vezes acaba se transformando num golpe de marketing das empresas, né? Então é muito importante ver você como mulher e como negra nesse lugar. Muito obrigado, de coração. Muito orgulho de você, muito orgulho de todos que estão aqui, né? E eu também, viu? Como você, se tiver que morrer agora, eu morro feliz de estar aqui, de ouvir você, de ouvir esses meus ex-alunos e de falar, bom, foi o que foi possível. Como diria a irmã auxiliadora, as sementes foram lançadas, né? E a gente, como educador, só pode lançar sementes, né? Quero aproveitar e falar ainda, e depois eu não falo mais, viu, Tati? Aí você, não sei quem, se é Milena ou se é você que assume. Eu quero falar de uma outra mulher que não é negra, mas que também vale a pena, e aí a gente já faz a propaganda dela para o nosso próximo encontro daqui 15 dias, que é a Alice, né? Já é daqui 15 dias que a Alice vai falar, né? E aí, Alice, enquanto eu ouvia a Pio, eu via você com os seus 2 filhotes do lado. Sim. Ficava pensando o quanto essa imagem fala. Então, se daqui 15 dias você não quiser contar historinha nenhuma e simplesmente tirar essa foto de hoje e colocar para a gente contemplar, já vale. Porque é tão bonito depois de tudo que vocês passaram, né? E agora nos últimos tempos, né? Ver você com os 2 filhos do lado, juntos, como sempre estiveram, é uma bênção. Mas não é só uma bênção, é fruto daquilo que você, Alice, mulher, educadora, plantou na sua família e no seu ofício de professora, de educadora. Fiquei muito emocionado de ver a Juliana e o Adriano. Emocionada estou eu agora, que vou chorar, não vou conseguir falar mais uma palavra. Eu já estou chorando, mas tudo bem. Pio, se você quiser encerrar, ou então ainda podemos abrir, Tati, para algumas pessoas falarem. Milena, se alguém mais quiser falar, que eu também fui atropelando. Eu queria falar. Sônia, Olha só. Ixi, Maria, pera. Eu estava aqui. Deixa a pensando... Sônia um pouquinho. Não, estava sinalizando que ela queria falar mesmo. Então pronto. Eu estava pensando no seguinte, nas várias histórias que em todos esses ajuntamentos são trazidas através
das pessoas que colocam a sua experiência de vida, de fé, de caminhada. Eu estava aqui pensando, Pio, é muito particular, mas eu tenho uma sua, de um aniversário, que a sua avó cantou parabéns. Aquilo é hilário, nunca mais se esquece na vida. Eu tenho histórias como perceber que na caminhada, minha e de todos nós somos apenas um lápis. A mão que escreve de Deus. E que, por caminhos mais diferentes, inesperados, a gente se permitiu ser tocado pela mão de Deus. Por isso que a história sai tão bonita. Porque não foi somente a nossa escolha, mas foi vislumbrar algo muito maior que talvez que em cada momento a gente nem identificasse. Demora muito para a gente amadurecer. Eu estou quase com 70. Senhor, quanto que eu tenho para aprender, para enxergar, para ver, para melhorar e para dar sentido à minha vida. E, sobretudo, aprender com vocês. E saber, sim, quanto que o meu ofício de professora também semeou e contribuiu um pouquinho na vida de cada um. E o quanto eu recebi e recebo de vocês. E o quanto eu sou grato por isso. Parabéns, viu? Um pouquinho, não, tantão. Ai, ai, Posso é falar uma emocionante. coisinha? Deve. O Pio, deixa eu te dizer uma coisa. Se você precisar de mim, pode contar comigo, eu não consigo falar. Estou à disposição, tá bom? Beijo. Bem feito, Não viu, sei Maria se- Emília? não Você sei fala se que só você eu que me falou uma choro? coisa. Bem feito. O quê? Você chora também. Não entendi nada. Eu falei bem feito para você, porque você vivia falando e vive falando ainda que só eu que choro, mas você chora também. É verdade. Só uma coisinha. Pio, eu não sei o que eu posso ajudar, mas pode contar comigo. Mais alguém, gente, quer deixar o seu comentário, falar alguma coisa para Pio? Senão a gente tem duas coisinhas para encerrar o encontro. Uma surpresa que a Maria vai sortear 2 livros sobre sonhos, Pio, que a gente trouxe para sortear para o pessoal. E aí depois, se você quiser fazer agora, Má, a gente encerra depois com a meditação, então. Se todo mundo estiver disposto e quem não tiver, tudo bem. Mas quem quiser pode ficar. É rapidinho, gente, já tá pronto. Ó, tô com 2 computadores, é todo um esquema aqui. É celular, é computador, ó. Tem um sorteio online, já botei o nome de todo mundo que ficou até o final. Essa coisa de pandemia e de virtual é muito doido, né? Os livros estão aqui, mas quem vai sortear é a Maria. Olha lá. A gente vai ficar em todos os lugares. E depois a gente faz questão de ou entregar na casa da pessoa, a gente se divide aqui entre o time de coordenadores e a gente faz questão de entregar e com uma cartinha bem especial. Então, eu vou fazer o sorteio. Depois eu até filmo aqui para vocês verem que não tem... Tá tudo certo, tá? Não tem auditoria, mas tá tudo ok. E eu só vou sortear quem ficou até o final, vai. tá? A gente acredita. Eu vou tá tudo ganhar, tô aqui. Quem entrou só Tô para confiante. falar não vai ganhar, porque eu sou dessas. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Já temos o resultado. Ó, nada acontece por acaso. Não sei se vocês vão enxergar, mas é a Milena e a Alice. Ai, que legal! Aí, livro! Ganhou. Bom! Ai, que bom, que alegria! A primeira vez que eu ganho alguma coisa em sorteio. Olha, eu também, Alice. Eu nunca ganho nada.
Eu tenho o maior azar nessas coisas. Até bingo de igreja eu perco. A gente fez questão de colocar a Alice, a Ju, porque era uma conexão só, mas obviamente são 3 pessoas conectadas. E a gente estava esse exercício, esse livro, ele traz os exercícios dos sonhos, para que os sonhos estejam sempre latentes dentro da gente. Eu acho que tem muito a ver com o tema que a Pio trouxe, né, Pio? E tem muito a ver também com o trabalho que a gente faz em todos os nossos encontros. E me surpreende muito, eu dividindo um pouco aqui com vocês, só para a Tati poder conectar com a meditação de hoje. A gente está trabalhando um pouquinho nas redes sociais e a gente coloca alguns questionários, algumas perguntas. E me surpreende muito que as pessoas ainda escrevem e assumem que não sonham mais, que não acreditam mais nos próprios sonhos, que mudam de sonho muito rápido e que não sabem onde esses sonhos estão. Então, de fato, o dia de hoje serve não só para essas pessoas, mas para que a gente nunca caia nesse lugar. Obrigada, Pio. Então, Piozinha, para encerrar, eu trouxe uma meditação sobre sonhos, especialmente aqui para o nosso encontro, tá bom? E que tem tudo a ver com o que você falou e com o que a gente falava muito lá no sonho, que se sonhar junto é realidade. Então, a gente pode se colocar na melhor posição que a gente puder, sentando confortavelmente. E na quietude da nossa presença, vamos fechar os olhos e respirar. Nessa meditação, eu quero te levar para um lugar mágico. Se permita vir comigo. Cada respiração é um degrau que aprofunda a conexão com o seu interior. Visualize uma longa escada dourada em forma de caracol. E cada passo que você dá nessa escada te conduz para um lugar seguro e silencioso. Você sente um profundo nível de paz e serenidade e escuta um completo silêncio. De repente, você se depara com um túnel luminoso e repleto de flores. A luz do sol passa tímida entre as flores e as folhas. Dali surgem algumas borboletas amarelas. Você avista muitas delas e elas brincam e dançam com você e te conduzem por esse caminho. E você vai entrando em um jardim claro e perfumado. Respire profundamente e perceba que logo na entrada você enxerga as suas flores preferidas. Centenas delas. E percebe também flores do campo, de todas as cores. Uma brisa leve e de temperatura agradável sopra em seu rosto. Um doce aroma se espalha por todo lugar e invade todo o seu corpo. Você vai caminhando na grama, com seus pés descalços, e de repente, você se dá conta que essa trilha é a trilha da sua vida, que essa é a sua linha do tempo. E você começa a contemplar tudo aquilo que você construiu, que você criou. Você olha à sua volta e vê a beleza infinita do seu jardim, o jardim das tuas conquistas, o jardim dos teus sonhos. E cada cantinho do seu jardim representa aquilo que você já conquistou. Representa os melhores momentos da sua vida, os seus amores, as suas alegrias,
Você percebe como teve que ter paciência com cada um dos seus processos, com o seu próprio processo de crescimento. Tudo a seu tempo. Acredite, está tudo certo. Você vê todos os momentos que compõem a sua história inesquecível na delicadeza dos seus detalhes. E à sua frente, você vê um terreno fértil, livre para você plantar o que você quiser. E bem ali, você escolhe colocar a sua sementinha, a sua ideia, o seu sonho. Você planta a sua semente com muito cuidado, com muita dedicação e com a consciência de que tudo é pequeno antes de se tornar grandioso. Você respira profundamente e se conecta com aquilo que você sonha. O seu sonho em forma de meta, aquele seu desejo mais profundo. E então, vibra com ele no seu coração. E se você ainda não sabe qual é esse sonho, está tudo bem. Fique em silêncio para escutar o que o universo sussurra nos ouvidos do seu coração, porque tudo isso já te pertence. Todos os dias, você se compromete a voltar para o seu lindo jardim e acompanhar o crescimento dessa sua semente e de tudo aquilo que está vindo desse germinar. Agradeça a cada parte do processo, cada parte desse florescer e por tudo que você é hoje. Amorosamente sorria e vá abrindo os olhos. E que assim seja. Hoje foi difícil não tremer a voz, hein, Pio? Que assim seja. Que nossos sonhos se realizem. E a gente nem conversou, hein, Tati? Não. Né? Que coisa, né? Que louco. Que louco não, né? Como Milena lembrou bem ontem, que um certo elder falava pra gente, não existem coincidências, não é mesmo? Não existem. Obrigada pela sua presença hoje. É muito emocionante para nós vermos tudo que você construiu e é o que o Adriano falou, o Helder falou muito bem também. Você é um exemplo, né? Você essa construção que você tem feito aí com suas meninas, com esse pessoal todo, olhar para você é acreditar que é possível, né? E muito obrigada pela tua presença, por ter aceito esse convite. A gente te ama e você sabe disso. Verdade. E a recíproca é verdadeira. Eu quero agradecer, porque eu não conhecia a Dani, mas eu estou assim feliz, orgulhosa de ter passado tão rapidamente pelo Mazzarello, mas estar descobrindo agora quantas pessoas maravilhosas. Mas a Pio hoje me deixou assim extremamente feliz, porque esse é o papel nosso das irmãs salesianas, empoderar a mulher, mas vocês, como ex-alunas, estão fazendo muito mais. Então, eu fico muito feliz e vou passar isso para a provincial atual, para a próxima, porque elas precisam... A Manilza já conhece muita coisa daí do Mazzarello, né? Mas a irmã Helena precisa saber da beleza que foi esta live desta noite. Foi um momento realmente, como diz o Helder, de transcendência para nós. É um momento de oração, é um momento de encontro com pessoas tão queridas, que na vida estão constituindo outros jovens, outras jovens, no empoderamento que é a nossa missão.
mas vocês estão indo muito, muito além. Eu fiquei muito feliz, tenho muito a agradecer, Dani. E a Marimília, que eu vi que conseguiu escrever, também deve estar muito feliz, porque te conheceu pessoalmente, né? Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço de coração. Foi uma sexta bem especial, gente, de verdade. Mas, Pio, mais uma coisinha. Irmã Ivone, eu acabei Oi. de deixar no nosso grupo lá da inspeitoria não, nosso grupinho lá, falando da Certo. Daniela. Eu acabei de deixar lá. Pode olhar. Eu não tinha certeza se a senhora estava presente aqui ou não. Custou muito para encontrar. A irmã Nice me ajudou a entrar no Zoom, porque estava numa dificuldade extrema. Mas fiquei muito feliz, muito, muito. E o que você postou aqui para nós, Marimília? A senhora abre lá no WhatsApp. Abre. Ah. Isso. Abre lá e dá uma olhadinha. Tem até uma foto dela que eu printei. Desculpa, viu, Daniela? Ai, que ótimo. O Marcelo também teve dificuldade para abrir o Zoom. Mas, olha, muito lindo mesmo. Obrigada, Marimília. Foi muito bom você mandar a foto. Irmã Ivone, que alegria escutar você falando isso, porque você, para mim, para Helder, para tanta gente aqui, é uma referência. Então, olha, escutar da sua boca que esses encontros têm sido especiais para mim, assim, é uma coisa fora do comum. Eu tenho muita admiração e que bom, gente, é isso. A gente está fazendo a coisa certa. Muito certo, muito certo. É uma grande riqueza que vocês têm feito. E eu até disse ao Marcelo, que é o nosso companheiro, né, Maria Emília, que nós precisamos ver uma forma dos outros grupos conhecerem vocês. Vocês estão indo muito além, muito bem mesmo. Está muito bom. Parabéns, viu? A cada encontro. Agradeço muito. A gente só tem a agradecer mesmo. É verdade. Em poder participar de todos esses encontros com vocês. É uma alegria imensa, assim, a gente só aprende. Um dia a gente ensinou, mas hoje a gente só aprende. É verdade. A gente agradece, né? Porque é uma honra para nós termos vocês aqui. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo. Eu acho que a gente ouvir essas coisas, né? Tudo isso que a irmã Ivone fala, a Maria Emília, o Helder, a gente se sente extremamente emocionado, né? Porque vocês foram pessoas cruciais na nossa trajetória, de todo mundo que está aqui. Cada um à sua maneira, cada um com a sua contribuição, né? Cada um com os seus questionamentos e as broncas, os puxões de orelhas, e as conversas, os conselhos, todos, né? Mas vocês foram pessoas que nos ajudaram a sermos quem somos. E ouvir de vocês que a gente está conseguindo, né? De uma sementinha que veio lá de trás. Que a gente consegue, de alguma forma, tocar o coração do outro, né? É realmente muito gratificante, porque eu acho que, independente de sermos hoje educadores ou não, e educadores salesianos ou não, procurar essa corda que Dom Bosco tanto dizia, é uma coisa que a gente faz no nosso cotidiano. Não é com um aluno, ou com um colega, ou com um funcionário, a gente faz com todo mundo. É uma coisa muito natural nossa. E ouvir isso de vocês é realmente muito significativo. Muito. Gente, vocês pegaram a cortina, vocês abriram a estrada. Maria Emília, você me diz sempre, é a Milena que leciona no Santa Inês? Milena. Milena. Que bom, que alegria. E foi você, Milena, que procurou o Marcelo?
Ou é Não, a irmã. outra? Quem Não. procura Ah, Marcelo é a Marília, você tem que É a me Marília. desculpar. A Marília É não do pôde, Mazzarella, que bom. não pôde entrar hoje porque a vozinha dela tá doente. Então hoje ela não conseguiu entrar. Acho que é o primeiro encontro que ela não consegue entrar. Certo. A Milena Mas- é o que trabalha no Santa Inês. A Marília é que entrou em contato com o Marcelo. A Marília, tá bem, mas olha, eu acho que assim que a nossa sementinha vai crescer, Marília, É já verdade. está crescendo, né? Num ano de pandemia tão atípico e hoje e estamos conseguindo muito mais, talvez, se a gente tivesse conseguido fazer as visitas presenciais que nós planejamos tanto no início do ano, né? Verdade. Gente, muito obrigada por tudo. É assim, é muito feliz esses encontros. Eu fico Muito assim mesmo. muito emocionada e agradeço poder participar desses encontros. É. Olha, então, um final de semana muito bom, muito lindo para vocês, mas, sobretudo, muitas bênçãos de Maria Auxiliadora, bênçãos do Pai, né? E sobre as famílias de vocês, para todo mundo, porque vocês estão se transformando em bênçãos para muitas pessoas. Isso é muito importante na vida, né? Fiquei muito feliz mesmo. E já que o Helder anunciou que é a mãe do Adriano, que vai falar a próxima vez, a Alice, né? Que coisa boa, a gente fica esperando já essa oportunidade. Será uma alegria também ouvi-la, viu? Obrigada. Mãe Ivone, e a Alice é ex-aluna salesiana. Pois é. Do Santa Inês e do Mazzarello. Isso mesmo. Que maravilha, gente. É uma riqueza ir descobrindo tudo isso, né? Ai, Helder. Muito obrigada, Helder. As suas palavras são demais inspiradoras, Helder. Impressionante. Que bom. Muito bom ter vocês. Gente, super beijo. Obrigado pela noite maravilhosa, Pio. Gratidão demais. Obrigadíssimo. Beijo, obrigada, Pio, Pio. eu te amo! Pio, eu te amo! Beijo! Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. Queridos, fiquem bem, muito descansem. obrigada. Obrigada. Tchau. Vai em frente, Pio. Vai em frente. Seu caminho é grande demais. Tá ótimo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.